Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa O Espiritismo de Jovem para Jovem, todas as terças-feiras, às 20 horas. Nós estaremos aqui com o grupo de estudos da juventude da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, trazendo para as nossas reflexões temas de grande importância para a vida, de grande importância para cada um de nós nesta existência, nesta caminhada, partindo do átomo angélico. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a cada um de vocês que nos assistem, todas as terças que estão conosco. Divulguem, enviem para os seus amigos, nos seus grupos, o link deste programa, pelos esclarecimentos que ele traz, pelo conhecimento sobre o ser que esse programa apresenta. Gostaria de agradecer imensamente a 37 e ao canal Seridó Espírita, com todo o apoio, com essa parceria que tem nos dado. Então, por favor, toque o sininho, ative o sininho, inscrevam-se neste canal. Nos dê mais força para continuarmos na divulgação, na propagação desta doutrina consoladora, que nos traz a proposta de reviver as lições do Cristo dentro das nossas condições. Hoje, nós vamos dar continuidade a um tema que é muito, mas muito, muito importante para a vida de cada um de nós. Porque, às vezes, questões que desconhecemos nos alcançam. E, de repente, um filho, um neto, um irmão, um amigo, um esposo, a esposa, nós mesmos, começamos a enfrentar coisas que não encontramos na medicina convencional respostas. Passamos a realizar exames e mais exames, e nada de diagnóstico. E a situação, muitas vezes, vai agravando-se cada vez mais. E nós não atentamos para as relações invisíveis que mantemos todos os dias. No programa passado, nós falamos sobre obsessão. Nós apresentamos aqui a classificação simples que a doutrina espírita nos apresenta. Apresentamos que ela pode ser a simples, pode ser a fascinação, através do processo da fascinação, pode ser através do processo já mais avançado de subjugação. Allan Kardec, mesmo 6 anos após estudos e observações, ele presenciou um caso onde ele acabou por aceitar que
há uma outra variedade muito importante, que é a possessão. Partindo daí, nós passamos a explicar cada uma delas, explicamos como funciona, como se instala. Nós falamos de algumas causas que para nós é cotidiano, corriqueira, torna-se comum. Para nós seria colocações simples e comuns, mas na realidade eram ou são elos, verdadeiros elos para essas ligações mentais doentias. E as nossas relações cada vez mais complicando-se. Primeiramente conosco mesmo, porque também há os tipos que nós apresentamos. Apresentamos que ela pode acontecer no caso daquele que já retornou à pátria, com aquele que ainda está aqui. Também com os dois na pátria espiritual, já depois da morte do corpo físico. Também passamos a refletir sobre a questão de nós aqui, um para o outro no corpo, também há esse processo doentio, há essa relação doentia, onde nós massacramos verdadeiramente o outro, onde nós sugamos verdadeiramente as forças e as energias do outro, através das questões que carregamos na nossa intimidade. Nós refletimos também que também pode ser eu para comigo mesmo, num processo de auto-obsessão. Então, observemos que há uma complexidade muito grande nesse tema. Daí, a importância de retomarmos essa sequência. Acredito eu que ainda tenhamos mais um programa para poder fechar toda uma sequência, digamos assim, partindo do mais simples para o mais complexo, dentro desse tema de tanta importância para a nossa vida. E hoje nós vamos dar continuidade e vamos iniciar convidando o nosso querido amigo Ricardo. Ricardo, seja bem-vindo, por favor, Ricardo. Boa noite, Oliveira. Boa noite, gente. Que felicidade, meu amigo. Um abraço para você, Aninha, minha querida Aninha Iranildo. Um abraço, minha querida. Que felicidade, meu filho, dividir mais um programa com você, mais um estudo, como se a gente não tivesse se encontrado 4 dias, né, para estudar. Gostaria de convidar Caio. Por favor, Caio. Oi, gente, boa noite a todos. Tá lindo, cara, tu tá lindo, fez a barba, menino. Arrumou o cabelo, né? Tá maravilhoso, cara. Que felicidade estar com você aqui, meu irmão. E gostaria de convidar a Bela, né? Ana Lu. Seja bem-vinda, Ana Lu. Boa noite a todos. Boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Né? Que bom, mais um programa com vocês. Mais um desafio que vamos enfrentar nessa noite, ok? Então, eu vou iniciar nessa noite de hoje, já trazendo uma pergunta que me enviaram, mas e vou direcionar para Ricardo essa pergunta. Nós já até refletimos um pouco sobre essa pergunta. Mas, Ricardo, a pergunta que enviaram é a seguinte. Eu vejo isso, as pessoas mortas, ou seja, os espíritos para a gente, né? Essa pessoa diz que vê e ouve pessoas mortas. E ela está querendo saber se está envolvida num problema espiritual, ou seja, significa que está no processo obsessivo. Você poderia nos explicar, por favor? Bom, Oliveira, não necessariamente, pois tudo depende do intuito da mensagem, tudo depende de como você recebeu e absorveu essa mensagem. Muitas vezes pode ser até uma afloração de sua mediunidade, que poderá ser utilizada tanto para o bem, tanto para o mal. Claro que, a partir da sua escolha, estará se responsabilizando pelas consequências que ela trará. Contudo, é preciso estudar o caso com tranquilidade,
Observar os pequenos elementos impostos na sua vida. Se os pensamentos que fluem na sua mente são contínuos, são repetitivos, como você reage a esses pensamentos? Se mudaram suas decisões diante do cotidiano estranhamente? Se são alternativas, se esses pensamentos são alternativas para o bem, ou somente um atraso na sua caminhada, como sentimentos pejorativos, ideias que não irão contribuir com a sua caminhada. Então, se for um atraso, é necessário buscar uma ajuda de forma mais rápida. Procurar uma casa espírita, por exemplo, estudar sobre a doutrina, buscar a sua mudança íntima, pois uma mente vulnerável pode facilitar o acesso à ação do obsessor. Porém, mesmo com esses indícios, não podemos concluir precipitadamente, até pelo simples motivo que pode ser até um irmão necessitado, o irmão que queira mudar sua perspectiva diante da vida e seguir o seu trajeto. Ao tocar no assunto da afloração da mediunidade, os médios são os que devem ter mais atenção diante desse contexto, diante desse assunto, pois, pois nem todos procuram desenvolver essa dádiva divina e acabam atraindo, mesmo sem perceber, esses obsessores, já que é uma natureza única, um presente único, no qual poderia ser utilizado para fins extraordinários. Extraordinário como é a relação direta entre os dois planos. Maravilhoso, Ricardo. Bem colocado, meu filho, e é importante que a gente possa frisar para essa pessoa. Poderá ser, como você falou, a sua sensibilidade aflorando, mas nós não podemos afirmar que seja. Não vá pensar que você já é um médium e também não vá em conversa se alguém disser você tem mediunidade e tem que trabalhar. Não. Procure estudar-se. Procure conhecer melhor o que está lhe acontecendo, como o Ricardo bem colocou. Avalie cada situação, seus sentimentos, suas emoções, para que você possa cuidar um pouquinho mais de você. Uma coisa é certa, você não está louco, porque tem muita gente nesse grupo que vê e ouve espíritos. E há histórias em toda, digamos, sabedoria popular de pessoas que aparecem, que pedem missa, que pedem reza, que dizem isso, que dizem aquilo, parentes que se aproximam, que se apresentam. Então, é natural, meu filho. Encare como uma coisa natural. Ver e ouvir é algo natural, mas não significa que você já é um médium, como eu gosto de ficar arrochado de mão cheia. Não. Estude, procure. Se você não é espírita, procure a orientação do seu líder religioso, procure a sua igreja, procure o seu líder para que ele possa orientá-lo melhor, ok? Se porventura desejar, procure uma casa espírita, onde você vai estudar para melhor conhecer o que está ali acontecendo em todas as situações que o Ricardo apresentou. E como ele bem colocou, e nós médiuns, seguir sempre o conselho do Cristo, né? Orar e vigiar, principalmente com a aproximação dessas criaturas sofredoras, que às vezes são encaminhadas até nós. Nós já estudamos, temos consciência disso. Obrigado, Ricardo. Maravilhoso, meu filho. Então, para a gente dar sequência, nós passamos a ter logo as perguntas daqueles que nos enviaram e a gente não conseguiu contemplar na semana passada. Então, houve uma outra pergunta que é uma situação delicada e nós vamos tecer um comentário sobre isso. A pergunta é a seguinte: a epilepsia é um caso de obsessão? Se é, como explicar? Olha que pergunta essa criatura nos enviou, né? Primeiro, nós devemos compreender a epilepsia como uma doença neurológica, certo? Uma doença neurológica
que é caracterizada pelas convulsões. Fato, certo? Mas Jesus, no Evangelho, mais precisamente no capítulo 9, do 14 ao 29, no Evangelho de Lucas, Jesus apresenta, se eu não me engano, é Lucas e Marcos, Jesus nos apresenta um caso de um jovem, um pai que procura aos discípulos e em seguida a Jesus para tentar resolver o problema do seu filho. E aquela situação daquele jovem nos traz muitas lições. E uma delas é justamente a colocação do pai. O pai diz ao Cristo que muitas vezes o seu filho é jogado no chão em convulsões e ainda fica babando, escorrendo a baba de sua boca. E Jesus vai, acalma aquele pai, conforta aquele pai, pergunta-lhe desde quando aquilo acontece. O pai diz que é desde a infância. Ele vai lá e liberta aquele ser naquele instante. Ou seja, em um processo de convulsões com características epiléticas, Jesus liberta aquele jovem do domínio do espírito. Para nós, processo obsessivo. Mas, quando nós vamos buscar mais referências de Allan Kardec, e nós vamos encontrar da questão 481 a 483, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec vem fazendo algumas questões, alguns questionamentos aos espíritos sobre a questão das convulsões. E olha que colocação fantástica nós vamos encontrar. Primeiramente, na Gênesis, capítulo 14. Capítulo 14 da Gênesis, Allan Kardec diz que a obsessão intensa, forte independência entre obsessor e obsidiado, e prolongada pode gerar lesões orgânicas através dos fluidos espirituais. Tais fluidos, diz Allan Kardec, agem sobre a sua forma perispiritual, que nós chamamos de perispírito. E este, por sua vez, reage sobre o organismo material. Está ligado molécula a molécula. Nós estudamos isso profundamente na doutrina espírita. Se os fluidos maus, diz Allan Kardec, forem permanentes e energéticos, poderão determinar desordens físicas. Aí ele segue. Certas moléstias, mais agora na questão 481 do Livro dos Espíritos, certas moléstias não tem outra causa senão uma ação, uma influência espiritual. Influência espiritual obsessiva que pode causar uma neurolesão epilética. Allan Kardec nos traz essa informação. Mas nós precisamos entender que cada caso é um caso. Também, quando nós vamos estudar no livro Missionário da Luz, nós vamos encontrar colocações no capítulo 12, se eu não me engano, de vários planejamentos reencarnatórios, da preparação. E nós estudamos isso já em alguns dos programas, onde espírito, por necessidade evolutiva, eles pedem, eles solicitam enfermidades diversas para poder ajustar-se diante das leis divinas. Então, essas são as colocações, mas não podemos esquecer que cada caso é um caso. Nem toda compulsão significa processo obsessivo. Nós temos que compreender isso. É uma doença neurológica diagnosticada. Ok? Então, meu amigo, você que me viu a pergunta, espero que eu tenha correspondido, porque nós vamos buscar na fonte da doutrina espírita as explicações para tal caso. Ok? Obrigado por participar, obrigado por contribuir com a construção. Vocês dois que nos enviaram essas perguntas. Agora, eu vou passar para a Bela, fazer uma pergunta para você, Ana. Pode ser? Minha linda,
Então, Caio, me perdoe, Caio. Deixa eu falar com você, tá certo? Deixar ela por último. Ela tá tão linda hoje que eu vou deixar ela por último, tá certo? Você também tá bonito, cara. Então me diga um negócio, Caio. Nós estamos falando, e nós acabamos de ver Allan Kardec trazendo as explicações na Gênesis, certo? No Livro dos Espíritos, que essas influências, quando elas são fortes, certo? Quando elas são permanentes, elas acabam causando danos físicos até, de todas as situações, no organismo humano. Mas eu vou perguntar para você se há obsessões de vários tipos. E uma delas é uma obsessão em termos de simbiose mental. Primeiro, eu gostaria que você me explicasse o que é uma simbiose e como funciona esse processo dessa simbiose mental no processo obsessivo. Bom, primeiramente, boa noite novamente a todos os nossos telespectadores. E realmente, essa questão da simbiose, da influência, pode ser um pouco complicada inicialmente. Por sorte, nós temos um livro aqui muito bom chamado Obsessão e Suas Máscaras, de Marlene Nobre, que traz uma linguagem bastante simples e também diversos casos relatados nos livros de André Luiz, para comparar, né, o que é dito com a prática. E ela vai começar um dos seus capítulos sobre obsessão especificamente, dizendo que a simbiose em si, na verdade, é um processo bastante comum, encontrado largamente na nossa natureza. Ela vai até citar exemplos que a simbiose é encontrada entre seres menos complexos, como algumas plantas parecidas com algas e até mesmo fungos. E o que é que seria exatamente essa simbiose? Basicamente, é uma relação entre dois indivíduos, A e B. A produz alguma coisa que é de interesse de B, e, como recompensa, B produz algo de interesse de A. É um ciclo autoalimentado, os dois se beneficiam desse ciclo. E um exemplo muito curioso que ela dá também no livro é sobre nós mesmos. Nós mesmos fazemos um tipo de simbiose. Ela atenta a nossa atenção que dentro do nosso organismo existem alguns tipos de bactérias que retêm um pouco dos nossos nutrientes para si, e em troca elas acabam auxiliando no sistema digestivo e principalmente no sistema imunológico, ou seja, elas vão defender o nosso organismo, mais especificamente nosso intestino, de outros tipos de bactérias ou vírus que possam ser nocivos ao nosso corpo físico. Mas agora já falando especificamente da simbiose mental, já que já expliquei o que é uma simbiose em termos biológicos. Não tem nada diferente no seu conceito básico. A única pequena diferença que tem é por que meio se dá essa relação. E, como o próprio nome já diz, é por meio da mente, das relações energéticas, das relações espirituais. E que, normalmente, esse tipo de relacionamento vai começar a partir de um espírito desencarnado para um encarnado. Ou seja, de linguagem mais simples, um espírito que já não está mais entre nós, para uma pessoa do nosso cotidiano, nossa rotina. Pode ser você, eu. E também vai ser explanado, nesse mesmo livro, alguns tipos de motivações que podem servir de gatilhos para esse relacionamento acontecer. Normalmente eles estão atrelados a um certo apego ao plano material. Um dos primeiros listados, um dos mais fáceis de serem compreendidos, é justamente aquele espírito que desencarna com muito ódio ou rancor de alguém aqui no plano terreno. Outro exemplo é aquele amor e apego exagerado, obsessivo a algum parente, como um pai, uma mãe, uma namorada, um parceiro, muitas vezes o próprio filho também. Então, que tenhamos essa saúde do amor, um amor saudável, né? E o último item listado é relacionado a vícios, vícios e materialismo de uma forma geral. Ou seja, o próprio materialismo, como eu já disse, ou drogas, bebidas, vícios alimentares e até mesmo está incluso a pornografia. Qualquer coisa que te faça se sentir viciado, que não acrescente nada na sua jornada espiritual. Então, outro exemplo para ficar mais
mais bem explanado para vocês. Eu posso ser uma pessoa que adora ingerir álcool. Gosto de estar com meus amigos, com meus familiares ingerindo álcool, né? Só que eu acabo desencarnando e percebo que estou no plano espiritual e não consigo mais saciar esse meu desejo. Não consigo. Fico desesperado e tento ir forçadamente para um bar. Eu, enquanto espírito, óbvio. E vou tentar influenciar aquelas pessoas ao redor para que bebam cada vez mais e tentem saciar o meu desejo, o meu desejo egocêntrico. Inclusive, Oliveira, é a partir dessa influência simbiótica que pode ser começado um processo de obsessão simples. Ou seja, eu, como tenho desejo de beber, vou para um bar, começo a influenciar aqueles que são mais suscetíveis, e a partir do momento que eu percebo quais são aqueles que se submetem mais facilmente ao meu desejo, eu vou ficar mais com eles, vou passar mais tempo com eles. Daí se dá o início do processo de obsessão simples. E é por isso que a gente deve sempre seguir o conselho de Jesus, de sempre estar orando e vigiando, como foi dito no início da live. Para finalizar, sim, vale também lembrar que, como eu falei, é uma relação simbiótica no caso, né? Então, vimos que o encarnado tem algo a oferecer para o espírito desencarnado, né? Ele voltar a ter essas experiências carnais, as experiências materiais. Mas o que então o espírito desencarnado pode oferecer para a gente que está sendo obsediado, está sendo sugestionado? É dito, uma coisa bastante curiosa até, que esses espíritos tendem a prometer ao que está sendo obsediado que eles o protegerão de seres mais maléficos, que possam causar mais um dano mais crucial à sua saúde física. Então, eles fazem o seguinte: eu protejo você de outros obsessores e você me dá o que eu quero, você sacia o que eu quero. Um bom exemplo, que eu acabei retirando do livro também, já citado, Missionários da Luz, de André Luiz, página 120, capítulo 11, chamado Intercessão, é justamente o caso Esther e sua família. Vocês podem procurar lá. Para quem não sabe, André Luiz foi um espírito que ele teve uma vida material bastante conturbada e com certa ignorância. E quando percebeu que estava no plano espiritual, passou também por muitas dificuldades. Mas com muito esforço, ele conseguiu alcançar a sua iluminação, né? Conseguiu reparar os erros do passado e começou a trabalhar no pronto-socorro espiritual. E em um desses dias, ele estava fazendo uma espécie de aula de campo, né? Pondo em prática os ensinamentos do Espiritismo na hora de fazer uma observação. E ele é direcionado, junto com seu mentor chamado Alexandre, para uma casa de um bairro bastante simples. Inicialmente, eles veem uma situação bastante corriqueira. Um almoço de domingo, uma família composta por 6 indivíduos, todo mundo rindo, brincando. Uma situação bem leve, bem alegre. Porém, Alexandre atenta um detalhe. Ele fala assim: André Luiz, preste atenção no que está acontecendo energeticamente nessa casa. E imediatamente André Luiz percebe que há uma energia muito estranha naquele lar. Então, quanto ele mais presta atenção, mais percebe seres que estão em volta a essa família. No total, ele conta até 6, ou seja, um espírito para cada pessoa. Ele percebe também que esses espíritos estão emanando uma energia muito densa, muito negativa, de muito materialismo. Eles estão muito presos àquela situação de estar em família, tendo um almoço e uma situação bastante corriqueira. Então, Alexandre explica para André Luiz que, até mesmo nessas situações mais corriqueiras, que a gente acha que não tem nada com que se preocupar, podem existir espíritos que estejam, sim, muito presos a nós mesmos. Na explicação seguinte, Alexandre vai até falar que possivelmente esses espíritos que estavam muito ligados de forma errônea a essas pessoas, provavelmente são parentes que já morreram nessa vida ou em vidas passadas e não conseguiam se livrar da condição daquela casa, porque eles não nutriam um amor saudável. Inclusive, eu tirei um trecho aqui do livro, falei para vocês, Alexandre já falando. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes, onde não existe organização espiritual
não há defesas de paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e a fluidos familiares. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Para finalizar a fala dele, que até mesmo a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações da natureza invisível. Então, como é dito, né, pelo nosso amigo Alexandre e André Luiz, sempre podem existir situações onde nós podemos estar à mercê daqueles que não querem boas situações, não têm boas intenções conosco. Então, é sempre orar e vigiar. Mais para frente falaremos de como evitar esse tipo de má influenciação. É isso. Maravilhoso, maravilhoso, Caio. E esse livro é fantástico. Para mim, o Missionário da Luz é o livro. E essa situação é linda, porque no momento o André começa a observar até os comentários do desencarnado e o comentário mental da senhora encarnada, que ela fica reclamando: se meu velhinho estivesse aqui, seria tão bom se ele tivesse, olha, a mesa tem o que ele gosta. E naquele instante, sem que ela perceba, tentando mentalmente oferecer ao seu velhinho, como ela chama, né, aquela mesa, ele está presente nessa simbiose, sugando as energias, sugando as substâncias daqueles alimentos. É uma situação assim que André fica até perplexo. Maravilhoso. O livro Missionário da Luz, eu recomendo para quem desejar. Pode falar, Caio. Quer falar alguma coisa mais? Só um ponto para acrescentar também, que é bastante interessante. No final do capítulo, André Luiz até fica meio indeciso do que ele pode fazer para ajudar a situação daquela família, porque estava realmente se iniciando um processo obsessivo simples. E André Luiz até sugestiona a Alexandre que ele poderia aparecer para aqueles espíritos para tentar espantá-los, né, para tentar expulsá-los daquele lar familiar. Mas Alexandre diz o seguinte: esses seres, todos esses 12, têm uma relação muito forte, não só construída nessa vida, mas também a partir de outras. Então não será você ou eu mesmo que conseguiríamos passar uma mensagem a fim de quebrar essas correntes tão enraizadas. Então, olha só quão forte pode ser nossa mente, tanto para o que é bom, o que é do bem, quanto para o que é mal. E olha, o interessante, Caio, nessa questão, só essa situação daria um seminário, né? Daria um programa, só essa situação. O que é interessante é mais um aprendizado para a gente, né? O que a doutrina espírita nos ensina tanto para que a gente possa aprender a amar. E quem ama, liberta, né? E às vezes a gente acha que o apego excessivo às pessoas e às coisas é saudável, mas não é. Né? Quem ama, liberta. Né? Se essas mentes, seguindo a orientação de Alexandre agora para André, se essas mentes amassem verdadeiramente essas outras, automaticamente já tinham libertados e já estavam libertos de tal simbiose. Maravilhoso, meu filho, exemplo maravilhoso. Muito obrigado, meu filho. Nós também vamos encontrar referência no livro dessa situação, no livro Evolução em Dois Mundos, também por André Luiz. Ok? Observe como esse processo, gente, ele é complexo. Nós passamos de uma simples simbiose, uma ligação mental. Você, eu, qualquer um, vai entregando inconscientemente aquela outra mente em desequilíbrio. Quando menos esperamos, já tem instalado um processo de obsessão simples. Daí, se nós não reagirmos, se nós mesmos não reagirmos, a coisa vai se complicando e vai agravando cada vez mais, passando para os outros graus de processo. E eu vou também voltando quase numa situação similar que nós vamos agora refletir. Eu agora vou trazer a Bela, Ana Lu, minha querida. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para você.
certo? Veja como esses processos eles vão ficando cada vez mais complexos, né? E eu gostaria de você que você me explicasse direitinho que relação há entre obsessão e vampirismo, né? Obsessão e vampirismo espiritual. Que relação há entre isso? Você poderia me explicar? Já partindo com a simbiose que Caio nos explicou aqui, para a gente fechar essa situação. Sim, o vampirismo se encaixa muito bem, né, nesse exemplo que Caio deu da bebida alcoólica, né, do espírito e indústria dessa energia. O que é o vampirizar? O vampirismo. Vampirizar é você sugar, extrair, né, puxar. Então, o vampirismo é quando o espírito ele vai atrás daquela determinada energia, ele se junta, fica perto daquela pessoa, onde tem aquela energia específica que ele está querendo, e aí ele vai começar a extrair de você aquilo ali para saciar a vontade dele. Se encaixa muito bem no exemplo que o Caio deu da bebida alcoólica, né? Às vezes a pessoa desencarna com vício da bebida alcoólica, aquela pessoa ingeria excessivamente a bebida alcoólica, ela desencarna, continua com aquela vontade, né, excessiva de ingerir álcool, e ela vem aqui na Terra atrás disso. Então, ela vai se sentir atraída para locais onde tem pessoas que têm aquele mesmo hábito que ela tem, e vai começar a se alimentar daquela energia. E se esse espírito, né, o vampirizador, perceber que aquela pessoa ali, ela não falha naquele hábito, que ela vai estar constantemente, né, buscando e cada vez mais ingerindo aquela bebida alcoólica, já que o álcool ele altera um pouco o estado mental do indivíduo, fica mais fácil para o espírito sugestionar para aquela pessoa dela beber mais ainda. Então, isso pode iniciar um processo de obsessão simples, como o Caio até mesmo colocou, que o espírito vai ficar ali sempre junto com você. Mas não quer dizer também que toda obsessão tem a vampirização junto, entendeu? Então, essa é uma relação. Pode falar. Então, a relação existente é essa, mas não quer dizer que se eu estou num processo de vampirização, eu esteja sendo obsidiado. Não quer dizer uma coisa, não quer dizer que é o que também existe. Maravilhoso, filha. Maravilhoso. Nem sempre toda obsessão há vampirização, certo? Mas na vampirização, pelo que você colocou, pode desencadear o processo obsessivo. É importante isso. Nós temos exemplos de um monte disso aí. Nós temos o exemplo, para quem não assistiu, tem um grupo espírita que ele fez alguns vídeos chamados Sozinho, que eles simulam na ficção esse sugar as energias dos outros. Nós temos também no livro André Luiz, o livro Missionário da Luz, mais precisamente no caso Anacleta, nós temos o Marinho. Marinho era um dos filhos de Anacleta, que ao sacerdote e ao deixar o corpo físico, ele não conseguiu libertar-se completamente devido às suas questões íntimas. E ele ficou muito bem. Maria de Fato também desencadeia doenças graves físicas. E nós abordamos essa questão na semana passada, a obsessão e as doenças, né? Foi lindo quando a Letícia veio nos falar, Fátima, sobre essas questões, porque as raízes das nossas enfermidades, elas estão em nossas almas, e através desses processos energéticos, quando nós somos ligados molécula a molécula através do perispírito, nós acabamos desencadeando no nosso corpo físico todo o veneno que usinamos na mente. E daí nós acabamos por digamos assim, danificar o nosso sistema imunológico, o nosso organismo, metabolismo e adoecemos o corpo. É muito lindo esse processo, mas no conceito, não na realidade que acontece, né? Então, voltando, o Marinho, ele, por questões íntimas, devido à situação com sua mãe já, ele estava preso em uma capela. Foi até Ricardo que trouxe esse exemplo, se eu não me engano. Foi isso, Ricardo? Foi
você, né? Exatamente. Então, aí Ricardo falou dessa questão, que ele foi perguntado a ele de que se alimentava. Ele disse que ali estava ali sugando as energias dos fiéis que ali iam. Olha que interessante, né? Aqueles fiéis que iam com o pensamento que o agradavam, ele acabava sugando, era do que ele se alimentava. Então, é linda quando nós vamos refletir sobre essas questões. Mas também não podemos esquecer que há pessoas no corpo que sugam literalmente pessoas no corpo. A relação doentias entre nós, que nós sugamos. É quem nunca passou numa situação de estar num ambiente agradável, você está num ambiente agradável, de repente chega uma pessoa que você não gosta. Qual é a nossa reação? Ixi, já prestou. Aí você olha para a pessoa, ela tem se transformado. Aí você pergunta, mas o que houve? Aí faz assim, ó quem chegou aí. Né? Então, observe, então tem pessoas que, mesmo no corpo, nas nossas relações encarnadas, acabam sugando literalmente as energias dos outros. Né? Isso nas nossas relações que acabam sendo relações doentias. Mais uma vez, vem o Cristo nos orientar a amar-se e amar. Amar-se e amar. É muito importante essas questões para que a gente possa compreender a complexidade do ser que somos. Né? E que quando Cristo vem nos trazer o amor como caminho, com certeza é o amor que liberta. O conhecimento nos ajuda e, quando transformado em sabedoria, nos liberta de todos esses atavismos e essas amarras de milênios que carregamos. E é muito interessante quando a gente vai refletir sobre essas questões, porque observa, no processo simbiótico, mente a mente, que Caio colocou, uma mente oferece a outra mente algo que é do seu desejo, aí essa mente doentia alimenta-se disso e automaticamente oferece a essa outra algo que gosta. Vampirismo, quase na mesma proporção, uma mente alimentando-se de algo, de uma substância que a outra mente produz, seja através das suas imperfeições, seja através da sua postura mental. Aí, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos chegar a um ponto de compreender, e eu vou perguntar a você, Ricardo, meu filho, se o processo é mental, como que eu posso distinguir se o pensamento que está me chegando, se aquilo que está me chegando agora é de um bom espírito, é de alguém que queira me ajudar, vamos pensar assim, ou é de um mau espírito que está querendo instalar-se na minha mente através do processo dele, seja o simbiose ou seja o vampirismo. Como eu vou distinguir isso? Se é de um bom ou de um mau espírito, esse pensamento que está me chegando. Você poderia nos trazer essa orientação, Ricardo, por favor? Com certeza. Bom, a questão 464 do Livro dos Espíritos, publicado com o pseudônimo de Allan Kardec, vem nos falando com palavras diretas e esclarecedoras que devemos estudar cada caso individualmente. Cabe a nós discernir com qual desígnio a mensagem foi repassada. Ou seja, tudo vai depender da intenção de como a mensagem chegou em nossas vidas, como a mensagem chegou em nossa existência. Pois os espíritos mais esclarecidos vêm com a intenção de nos aconselhar, vêm com a intenção de nos mostrar um melhor caminho para apurarmos a nossa alma. Enquanto os espíritos maus, os espíritos menos esclarecidos, como foi dado na questão, trazem vias que não seguem os princípios da doutrina, o caminho do bem, geralmente podendo prejudicar um irmão que também está na busca pela evolução, como também a si mesmo, seja influenciando em suas ações, como também criando sentimentos pejorativos à sua saúde mental, seja ódio, rancor, mágoa, entre outros que a gente já citou e exemplificou em outros programas. Os espíritos menos esclarecidos fazem isso geralmente para que você possa compreender a visão dele diante da vida.
ter uma experiência dolorosa da qual provavelmente ele também tenha passado. Então, é de suma importância termos a percepção diante da vida, que diante do invisível também, ter uma percepção diante da influência do invisível, temos o controle do que é bom ou não para nós. E como podemos chegar até isso? Definitivamente estudando, conhecendo o nosso íntimo, ter a consciência do que aquele pensamento poderá trazer como consequência caso for colocado em prática. Simbolizado pela frase do qual Caio já citou, do versículo 26, do capítulo 41, se eu não me engano, de Mateus: vigiai e orai para que não entres em tentação. Acredito que essa seja uma frase da qual repetiremos inúmeras vezes diante dos estudos realizados nesse programa, pois doutrina espírita é isso, a vida é isso, nos acharmos como ser para termos um trajeto mais tranquilo. Um homem que está passando por essa situação de influência, trazendo como base agora a questão 467 do Livro dos Espíritos, a qual fala exatamente sobre isso, podemos sim nos afastarmos dessas influências negativas. Vivemos em padrões vibratórios, ou seja, quanto mais baixo for, a tendência é atrair espíritos com a mesma natureza, seja ele encarnado ou desencarnado. Espíritos que ainda precisam eliminar suas impurezas. Portanto, os espíritos somente se instalam caso nossas atitudes e princípios, ideias, sejam semelhantes às deles. E também se permitirmos a hospedagem daquele ser. De acordo com a obra Mediunidade, Estudo e Prática, divulgada pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, vem nos explicando que o obsidiador só tem controle do obsidiado caso encontre condicionamentos, caso encontre predisposições e defesas esguarnecidas. Então, com isso, podemos refletir que sobre como devemos nos proteger dessas investidas, que nós somos os responsáveis pelo conhecimento das nossas fraquezas e tentar superá-las. E é por esse objetivo, com esse início, com esse trajeto, que reencarnamos, compreender e eliminar nossas imperfeições, nossas impurezas, para ter benefícios no futuro. Maravilhoso, Ricardo. E daí é importante para que a gente compreenda que você cuida de você, né? Eu cuido do cada um de nós, somos responsáveis pela nossa vida. E quando nós vamos buscar mais profundamente essas questões para a gente, aqueles que nos querem bem, só para o bem nos aconselham, né? Que são os bons espíritos. Então, bem simplesinho. O bom espírito vai sempre me aconselhar para o bem. Aquele que não me quer tanto bem, automaticamente, vai, na maioria das vezes, insultar ou incentivar aquilo que eu tenho ainda de perfeito em mim, as minhas más inclinações. Daí uma colocação sua que eu achei perfeita. Estudar-se, conhecer-se melhor, né? E aqui nós podemos deixar uma dica, questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando Santo Agostinho vem fazer uma reflexão sobre isso, conhece-te a ti mesmo. Maravilhoso, meu filho. Maravilhoso. Obrigado, Ricardo, pelas colocações. Agora, Caio, eu vou, né, perturbar você um pouquinho. Você está tão tranquilo aí, está zen, né? Eu vou te perturbar um pouquinho, cara. Me diz um negócio. Ricardo está falando que muitas vezes essas questões podem nos levar a desastre. Não entendendo o pensamento que me chega, dando guarida a situações que me são agradáveis, porque a vida, por ser um desafio e constante, muitas vezes
nós só damos guarida àquilo que nos agrada, né? Às vezes a gente não quer ouvir as coisas que deveríamos ouvir. Às vezes o não de Deus, para a gente, acaba sendo uma decepção para nós. Na realidade, o não, muitas vezes, é o sim, é o que, do que necessitamos, né? Então, eu vou te perguntar, meu filho, por que meios nós podemos neutralizar essas influências? Se a gente identifica, né, como ele falou, o bem e o mal, a influência boa e a influência má, como que nós podemos neutralizar essas influências? Você poderia nos dizer? Claro, chegou a hora, né? Allan Kardec vai começar a adentrar nesse assunto na questão 467 do Livro dos Espíritos. E vai ser perguntado se, primeiramente, existem espíritos que vão tentar pôr em prova nossa postura diante do que é moral e do que é imoral, do que é certo e do que é errado. E os espíritos vão dizer assim de forma bastante simples, que é óbvio que vão existir seres, até porque, como existem pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, de todo o espectro, tem aquela que é mais carinhosa, aquela que é mais bruta, digamos assim, né? Vai existir também espíritos da mesma forma, até porque a essência não muda na transição de um plano para outro. A essência é o que está dentro de você, é a sua personalidade, é o que ele é. Então, não há motivos para não existir espíritos do mesmo jeito que existem pessoas encarnadas. Duas questões seguintes, na questão 469 e 470, vai ser perguntado quais são os meios pelo qual nós podemos evitar esse tipo de assédio espiritual, esse tipo de influência negativa. E, novamente, o livro dos Espíritos tem dessa, né, de dar grandes alertas na gente, com respostas bastante simples, que é basicamente necessário somente nós seguirmos a palavra de Deus. Esta palavra que foi nos passada por Jesus, o maior exemplo que já pousou aqui na Terra, que já encarnou na Terra, a palavra do amor e da caridade com o próximo. Só isso já é suficiente para nós evitarmos esse tipo de influência indesejada. Inclusive, tem uma nota existente no Livro dos Espíritos que eu gostaria de ler para vocês aqui. Abre aspas. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado mais fraco e perigoso. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Grande reflexão, né, pra gente, principalmente na parte da questão do orgulho. Às vezes nem somos tão orgulhosos, mas de vez em quando vem uns pensamentos que se nós dermos brecha, vão começar a nos dizer que somos mais do que o que realmente somos. Então tá aí o perigo do orgulho, né? Do excesso do orgulho. E para finalizar minha fala, é também dito que é evidente que um ser que tenta pautar a sua vida voltado pelo exercício do bem, pelo exercício da caridade, vai obter diversas recompensas para si, né? É óbvio isso. Até o Espiritismo já nos disse isso de diversas formas. Mas também é muito importante que este mesmo indivíduo cultive hábitos, cultive momentos em que o principal foco seja você mesmo, a sua própria saúde, para você poder desenvolver essa saúde física, mental e principalmente espiritual. Alguns hábitos como fazer exercício, leitura, meditação, fazer alguma atividade artística que estimule a criatividade, o estímulo ao conhecimento. Uma outra dica que dão, que é muito, muito importante para uma existência mais plena, é cultivar e melhorar os seus laços com seus familiares e com seus amigos. E que tudo isso junto, principalmente, não só vai cuidar de você, mas vai principalmente fazer com que você conheça a si mesmo, que é uma das tarefas mais importantes da nossa vida terrena. Então é isso. Quem quiser ver lá, pergunta 460 a 469, Livro dos Espíritos. Maravilhoso, né? E essa questão, 467, se eu não me engano, né? Você falou aí. E olha que lindo, como
é nós, digamos assim, nos livrar dessas influências, né? Desse pensamento? Trabalhando. A resposta do espírito é trabalho, né? Agora que o trabalho ele seja prazeroso, que você servir ao próximo, ele faça bem, seja por amor, pelo desejo sincero de servir. Não seja uma obrigação, não seja por interesses outros, e sim que seja por amor. Então, trabalhar no bem, tem que fazer bem, né? Mas para isso tem que ser prazeroso. Não você ter uma tarefa que você vai servir ao próximo como obrigação. Então, esse simples trabalho, esse simples se ocupar com a dor do outro, fugir um pouco da sua, para cuidar, fugir no bom sentido, né? Para cuidar da dor do outro, isso vai lhe possibilitar energias positivas, que vai evitar muitas vezes que essas influências se instalem, né? Fantástica a colocação, como você falou. Esse espírito, né, ele chega de uma maneira tão simples, explicando algo que para a gente poderia ser tão complexo. Né? E é fantástico. Obrigado, meu filho. Olha que interessante, nós passamos por todos esses processos. No programa passado, nós falamos sobre as questões das características, das classificações. Allan Kardec, como nós já falamos hoje, ele chegou a aceitar a questão da possessão, né? Ele chegou aceitar a questão da possessão depois de muitos estudos, 6 anos depois de lançar o livro, como o Ricardo já falou aí. Aí eu vou perguntar para você, Ana Lu, com tudo que a gente já conversou hoje, com aquilo que nós estudamos no programa passado, a possessão de espíritos bons, ou seja, pode haver uma possessão de um bom espírito? Pode sim. No livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, e tem 48 para ser mais específica, Allan Kardec diz que sim, que a possessão pode ser de um espírito bom, né, um espírito que queira transmitir uma mensagem e quer chamar mais a atenção dos ouvintes. Ele pode se utilizar das matérias orgânicas do médium para poder transmitir aquela mensagem. E esse processo acontece de forma totalmente voluntária do médium para o espírito, né? Sem nenhum incômodo, sem nenhuma perturbação para o médium. E enquanto o espírito está se utilizando do corpo físico do médium, o espírito do médium fica num estado como de emancipação da alma, né? E o espírito do médium vai permanecer sempre ali próximo, né? O espírito vai continuar ligado ao corpo, é, na espera de o espírito terminar de se utilizar do corpo. Maravilhoso. Então, Aí é o que nós poderíamos falar de incorporação, né? Porque a possessão, na acepção do termo, é o espírito assumir por instantes, por pouco tempo, por um breve momento, o corpo do médium, o corpo de uma pessoa. E nesse caso, como você trouxe aqui, que Allan Kardec nos coloca no capítulo 14 da Gênesis, mais precisamente no item 48 e 49, né? Ele diz que ele traz essa orientação. É importante que a gente compreenda que a possessão nem sempre é uma obsessão, porque muitas vezes, por uma necessidade, acontecem essas questões, né? Os bons espíritos podem assumir o corpo, sim, para nos trazer instruções. Obrigado, Ana Lu. Maravilhoso, meu anjo. Agora, é muito bom. Olha, essas questões são lindas, cada uma delas, porque a vida em si é linda. O desafio de existir a cada instante, a cada dia, dessas nossas relações visíveis e invisíveis, constante, é um desafio imenso para todos nós que ainda estamos nesse processo de crescimento, né? Aí, mesmo diante dessas tentativas desses espíritos de entrarem em nossa mente, de se instalarem, seja por um processo de viciação, seja por um processo de afinidade, seja por um processo de querer cobrar justiça com as próprias mãos. Aí eu vou perguntar para você, Ricardo, agora diante dessas questões que a gente vem estudando, meu filho.
muitas vezes esses espíritos, eles desistem de tentar, ou seja, dessas investidas, de tomar a mente da gente sobre essas influências. Eles podem renunciar a essas tentativas? O que é que você acha? Sim, Oliveira. Pois ao não ter eficácia após suas investidas, eles afastam do campo e, porém, como foi retratado na questão 468 do Livro dos Espíritos, eles esperam por um momento de descuido, exemplificado como um gato que tocar em um rato. Então, sentimentos ruins, ações que não prezam a bondade e não prezam os sentimentos bons, as doenças que já foram discutidas no início do programa, são elementos que auxiliam nessas investidas. Consequentemente, devemos dar atenção ao nosso estado mental constantemente. Claro que vai existir momentos que realmente não estamos tão bem, mas é preciso compreender que são peças da vida para testar nossa persistência, testar nossa fé, a capacidade de continuar. Pois, como já diria Paulo Coelho, escritor renomado, jornalista, que, se eu não me engano, ocupa a cadeira 21 da Academia Brasileira de Letras, não desista, pois geralmente é a última chave do chaveiro que abre a porta. Ou seja, geralmente é a última chave, a última oportunidade dessa existência que trará benefícios para o futuro. Não benefícios materiais, mas sim espirituais. Esse de não desistir é fundamental, né, Ricardo? Porque, às vezes, em uma longa viagem, sem que você perceba, no último quilômetro, no último metro, seja onde for, pode acontecer algo que impulsione cada vez mais a rapidez da conquista, né? Às vezes é tão árduo, às vezes é tão doloroso, mas acabam surgindo meios para que a gente possa conseguir. E é simples, né? Como você falou, essas mentes, quando elas não encontram guarida, automaticamente elas desistem. Eu vou dar um exemplo prático do dia a dia nosso. Eu sei que dos nossos telespectadores que estão nos assistindo, e nós que aqui estamos, nenhum de nós tem esse hábito, mas há pessoas que são fofoqueiras, né? Há pessoas que são fofoqueiras, gostam de comentar situações desagradáveis a respeito da vida dos outros. Se ela lhe chega e você dá atenção, você vai ficar sabendo do jornalismo diário, né? Mas se você começa a cortar, a criar barreiras para aquilo que aquela criatura quer, automaticamente ela vai evitar, ela vai se afastar, ela vai desistir de falar mal das pessoas para você. Então, obrigado, Ricardo, pela colocação. É justamente a nossa insistência, a nossa persistência em nos libertar das nossas má tendências que vai nos ajudar a repelir essas ideias que nos chegam, porque você vai conhecer, eu vou conhecer, nós vamos conhecer a nossa intimidade, sabendo do nosso coração, nós vamos saber o que é nosso e o que não é. E com medo de esperar aquilo que me chega que não me é agradável, não me faz bem. É bem simplesinho. E quando a gente vai compreender toda essa complexidade de coisa, eu poderia até fazer uma pergunta aqui a Caio, se vocês puderem, vocês três, me responder, por favor, tá? Faça a colocação se vocês desejarem, mas eu vou começar por Caio. Caio, o que é que vocês acham? Diante de todos os desafios que nos chegam, eu adoro esse tema, são dois temas que eu amo, esse e a morte, né? De todos os desafios que nos chegam, nós devemos ser gratos a estes obsessores, ou seja, a esses espíritos que insistem tanto em nos fazer mal, insistem tanto em nos destruir, querem cobrar justiça com a própria mão, nós devemos ser gratos a eles e de que maneira? Bom, questão bastante polêmica, né? Principalmente para quem já está dentro do meio espírita.
e já tem certa bagagem, certo conhecimento, percebe o conforto, e como já foi dito, o conforto pode ser as relações mentais e espirituais. Mas, assim, nós temos que também entender que provavelmente há um motivo de nós termos esse tipo de relacionamento tão mal compreendido, que é justamente o caso de ter um obsessor perto de si. Como Oliveira falou já, no meio da pergunta, provavelmente eles estão buscando justiça. Ou seja, você provavelmente, mediante alguma ação errônea em vidas passadas, ou até mesmo nessa vida, cometeu algo que não deveria ter sido feito. E aí criou esse sentimento não muito belo, não muito benéfico para ambos. E aí se consolidou essa ligação de obsessão. Mas vale lembrar mais ainda, um ponto mais importante ainda, que mesmo que não seja sua responsabilidade, não seja culpa sua de ter esse obsessor, às vezes o obsessor simplesmente tem ódio de você por ter, vale lembrar que a nossa doutrina, o cristianismo em geral, no caso, tenta tratar os outros com amor. E Jesus, desde o início da sua época, falava que nós devemos procurar sempre tratar os outros com amor, com perdão, sempre tentar entender o lado do outro. Que o verdadeiro amor só pode ser exercido se nós formos em prática diante dessa prova, que é justamente tentar perdoar e, quem sabe, até amar e mudar esse ser que deseja nosso mal, mesmo que esse sentimento não seja recíproco. E também vale salientar que façamos uma reflexão bastante breve. Assim como as tribulações que existem na nossa vida, como o Ricardo já falou, não devemos existir, a obsessão não é diferente. Também é uma tribulação que nos acontece e é também mais uma oportunidade para nós nos autoavaliarmos, para vermos quais são os pontos que mais pecamos. Pois, se temos um obsessor, justamente, provavelmente cometemos alguma coisa no passado, que é justamente o ponto em que mais falhamos. Então, literalmente, esse obsessor está te mostrando quais são os pontos em que você deve se melhorar e se autoconhecer, para que vocês possam finalmente ter uma chance de se reconciliarem novamente. Isso. Maravilhoso. Ricardo, quer falar algo, Ricardo? Quer acrescentar É, algo? eu acredito que um ótimo exemplo também é a história de Divaldo Franco, onde ele passa uma existência todinha sendo obsidiado por um espírito menos esclarecido, e ele auxilia ele a trabalhar a sua paciência, trabalhar o como ele tem que ter amor ao próximo, a empatia, entender a situação dele e tendo aquele final maravilhoso que eles finalmente reatam os laços. Eu acho que seria um bom exemplo também para ser citado. Maravilhoso. Ana Lu, você quer dizer alguma coisa? Eu penso que devemos ser gratos, sim, porque esse processo de obsessão pode ser uma prova para a gente, né? E ao buscar conhecimento para podermos sair dessa situação, nós podemos ficar bem mais iluminados no final, né? Bem mais fortalecidos. Maravilhoso, né? E é importante porque quando os nossos amigos, eles sempre estão conosco e muitas vezes, por gostar da gente, deixam de apontar as nossas necessidades, né? Às vezes somos orgulhosos, somos vaidosos, né? Somos ambiciosos, mas os amigos já compreendem que é amigo. E aqueles que não gostam tanto de nós apontam, dizem, olha, você se acha, mas você é assim, assim. Você pensa assim, assim, assim. Então, é importante que a gente tenha isso como meios de crescimento, refletir naquilo que nos é apontado e ver a possibilidade de tratar aquela ferida. Porque todos nós estamos no processo. Não somos santos, somos criaturas imperfeitas no processo gradativo, evolutivo, onde temos a proposta de conquistarmos a condição de espírito puro e aprendemos a amar no verdadeiro sentido. Mas ainda estamos caminhando para isso. É fácil? Não, não é fácil.
porque o primeiro ponto parte da nossa aceitação, nos aceitar como somos, para melhor trabalharmos as questões que nos são apontadas. E esses que nós chamamos de obsessores, que na realidade são pessoas insatisfeitas conosco. Só que são pessoas que estão fora do corpo, estão invisíveis, mas tudo que nós falamos para aqueles que não compreendem a questão obsessores, não é nada mais, nada menos do que pessoas que estão fora do corpo, que para nós muitas vezes tornam-se invisíveis. Então, são pessoas insatisfeitas. E como o Ricardo bem colocou, muitas vezes nós tomamos atitudes que não agradaram a eles outrora. E agora eles se acham no direito de nos dizer, olha, nós temos essa relação foi quebrada, transformou-se numa relação doentia, e agora eu quero que você ajuste. Né? E a proposta de Jesus, assim como a proposta da doutrina espírita, é justamente essa, reconciliar-se. É compreender que através da reconciliação, da construção do amar-se para amar, é que nós vamos vencer a todas as nossas questões. Né? A colocação aqui vale lembrar que os trabalhos da Casa Espírita em si já nos ajuda demais, minha linda, demais. Só o fato de estarmos trabalhando, né, em benefício de outros, só o fato de sermos úteis, mas desde que isso não seja cobrança. Vou trabalhar porque vou me beneficiar. Não, vou trabalhar por amor e com amor. Inclusive, eu dou notícia para nós, né? A juventude, né, o nosso grupo de juventude vai realizar a palestra, a primeira palestra do mês de outubro, que é o mês de aniversário da nossa casa. Então, domingo, às 17 horas, nós vamos realizar a palestra da Associação Espírita Obreira da Vida Eterna. Viu? Vocês fiquem sabendo. E o tema será, pegando o que a nossa amiga colocou aqui, parece que é Lília Cabral, sei lá, e o tema será o trabalho voluntário na Casa Espírita. Olha, tema para vocês estudarem, viu, jovem? Trabalho voluntário na Casa Espírita. É o tema que nós vamos realizar, nossa palestra. Primeiro domingo de outubro, que é o mês de aniversário da nossa casa. Ok? Será conduzido pela nossa juventude maravilhosa. Certo? Bem interessante o que a nossa amiga falou. Parabéns, irmão de Jesus, de saúde, paz, do trabalho para todos. Vilages. Nosso querido Ítalo. Ítalo estuda conosco nas quartas-feiras. Parabéns, Ítalo. Um abraço, meu filho. Muito obrigado. Então, é simples quando nós passamos a estudar e compreender melhor essas questões que dizem respeito à vida de todos nós. E até agora nós já conseguimos encontrar colocações que vai tirar das nossas mentes, muitas vezes, algo que nós achávamos impossíveis de compreender. E a doutrina espírita, nos esclarecendo de uma maneira simples e fácil, né? Ela vem nos apresentar essas questões tão maravilhosas. E eu vou perguntar para os três novamente, que o nosso tempo está chegando. E lembrando que nós vamos ter... Obrigado, Lília Cabral. Lembrando que nós vamos ter o próximo programa, nós vamos continuar com a obsessão, nós vamos falar do processo da instalação profundo, né, de todo o processo da instalação profundo da obsessão em si, dos problemas espirituais. Nós vamos falar das questões do tratamento, o que a Casa Espírita oferece em termos de tratamento para essas questões, todas elas, independente do processo, do simples, do fascinador, subjugação, da possessão, a Casa Espírita tem ajuda para o tratamento. Então, no próximo programa, nós vamos tratar dessas questões pelo tempo que não vai dar. E eu vou formular uma pergunta para os três aqui. E vocês fiquem à vontade de nos responder, tá certo? Nós estamos percebendo que o ser humano, nós espíritos, somos viajores do tempo. Ou seja, nós chegamos aqui trazendo uma bagagem de aquisições.
Não há crianças inocentes. Há corpos que ainda não desenvolveram a capacidade orgânica ainda para lembrarem-se. E há o esquecimento do passado por presente de Deus a cada um de nós. Então, nós chegamos aqui trazendo toda uma bagagem de uma construção milenar, enquanto espíritos imortais e viajores do tempo. Aí eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês, e vou começar com o Caio novamente, viu, Caio? Eu gostaria que os três pudessem fazer as colocações que achar necessárias. Se não acharem, Caio responder tudo. Plaquinha, né? Não tem aquela questão da plaquinha no estudo? É plaquinha, né? Plaquinha para Caio, né? Mas eu vou perguntar, Caio, será que esse processo da obsessão, ela... Vou dar um exemplo. Eu estou vivendo um processo doloroso de uma obsessão. E eu passo a existência todinha presa àquele processo. Será que quando eu morrer, certo? Será que quando eu morrer, esse processo vai se encerrar? Você poderia me explicar isso? Será que com a morte cessa os processos obsessivos? Pergunta bastante interessante também, né? Como você também já disse, não existe gente besta, somente um corpo que não é maduro o suficiente, não tem capacidade suficiente para armazenar tanto conhecimento, mas o nosso ser em si, nossa essência é sim conhecedora. E vale lembrar que o que eu vou dizer aqui também serve justamente para voltar naquele programa, se não me engano foi o quarto ou quinto, que falou sobre depressão, se qualquer tipo de suicídio poderia ser a saída. Bom, vamos lá explicar, né? Se as obsessões terminam com o fim da vida terrena. Façamos a reflexão. Nós sabemos já, devido a programas passados, que nós somos amparados pelo amor e pela justiça divina. Que nós temos não só a oportunidade de reparar laços antigos, mas também de viver novas experiências com aquelas pessoas que nós amamos. Ou seja, nossos sentimentos de bondade, de afeto, de carinho, de amor para aqueles que a gente gosta, ultrapassam as barreiras do materialismo, ultrapassam as barreiras das existências. Esse é um ponto, é uma consequência da lei de justiça divina. Porém, assim como as coisas boas podem passar de uma vida para outra, é a mesma coisa com as coisas ruins, digamos assim, mesma coisa com o processo obsessivo. Por quê? Porque é um processo mental também. Não é um processo que vai terminar de forma material, de forma bruta, assim como o nosso corpo físico. É um processo que é iniciado e também desligado. Pode continuar, cara. Opa, estamos ouvindo aí? Ao vivo é assim, estamos, ao vivo é assim. Acontece, né, cara? Acontece nas melhores famílias. Pode seguir. Acontece. Essa é a essência do nosso programa, né? Trazer informação, mas também sempre tendo humildade, né? Ok. Sim, voltando aos casos que eu trouxe a vocês. O primeiro é do livro Estudando Mediunidade, escrito por Martins Peralva, capítulo 11, caso Pedro. Esse caso é bastante interessante, que, de forma bastante resumida. Perdão. Pedro tinha um irmão no qual ele não tinha uma relação muito proveitosa, muito benéfica para ambos. E em determinado momento da vida, Pedro começa a atrapalhar a vida desse seu irmão, começa a denegrir de forma social, de forma econômica, começa a tentar afastar seu irmão de todos os círculos de amizade e familiares que ele tem. E em seguida começa a acusá-lo de louco, cria falsas provas de que ele é um louco e o interna forçadamente no manicômio. Enquanto isso, o irmão de Pedro estava dizendo a todos que ele não era louco, que ele era uma injustiça, que o irmão odiava ele, que Pedro odiava ele, no caso, né? E para finalizar,
Pedro ainda convenceu a ex-esposa do seu irmão a se casar com ele. Literalmente começou a tentar induzir a esposa do seu irmão para que ficasse com ele. Então, olha só que situação mental ficou o irmão de Pedro. E, infelizmente, ele acabou desencarnando dentro desse manicômio, num estágio de muito ódio, é óbvio, né? E quando ele se encontrou no plano espiritual, ele percebeu que não só seu ódio aumentou, mas que ele também poderia causar esse ódio para ambos, tanto para aquela que já foi sua ex-mulher, como Pedro, que foi o causador de toda essa situação, de pegar toda uma existência que é um presente divino e botar em situação complicada. Então ele torna obsessor desse novo casal. Quando esses dois acabam desencarnando também, os três se veem num círculo obsessivo muito, mas muito grande. Porém, por sorte, a esposa de Pedro, ela tinha um conhecimento mais elevado já, e também não nutria esse ódio, esse rancor pelos outros dois. Então ela conseguiu se desprender dessa relação de forma muito mais fácil. Inclusive, é dito no livro, Estou Estudando Mediunidade, nesse capítulo 11, que ela mesma foi quem recolheu Pedro e o seu irmão, quando ambos foram resgatados para o nosso lar. E como é que eles chegaram lá? Num processo obsessivo bastante ferrenho. E o que foi dito pelos médicos da equipe espiritual é que aquele caso era muito complicado, óbvio, e que somente poderia ser resolvido se ambos perdoassem um ao outro, se começassem a cultivar amor para o outro, e que principalmente daí tirariam a chance para numa vida futura eles conseguissem reatar laços já perdidos e tentar apagar os pecados do passado. O segundo exemplo que eu trouxe para vocês foi do Os Mensageiros, chamado O Desastre de Acelino, capítulo 8. De forma bastante resumida, Acelino era uma daquelas pessoas que você já olha e sabe que o cara era incrível. Ele era muito inteligente, tinha uma fala bastante desenvolvida, ele era muito amigável, muito caridoso. Isso no plano espiritual. Todo mundo já botava muita fé nele, botava muita expectativa. Ele era para fazer uma espécie de ser, no caso, de Chico Xavier, que foi para nós, aqui para nós espíritas. Era para ter sido praticamente um Chico Xavier. E aí tudo certo. Ele acabou encarnando uma família muito boa, casou-se com aquela mulher que seria posteriormente a pessoa que ajudaria a lidar melhor com as adversidades do trabalho mediúnico, e estava tudo indo muito bem. Só que aí chegou um momento em que Acelino se viu diante de dificuldades financeiras. E ele começou a olhar para os institutos religiosos da sua sociedade e percebeu que alguns representantes em específico daquela época, eles poderiam receber dinheiro, poderiam receber pagamento por consultas. Então ele pensou, por que eu não posso fazer isso? Se outras religiões, inclusive que se consideram cristãs, fazem isso, por que eu não posso? Então ele literalmente começou a vender a sua mediunidade para outros. E com isso, a sua mediunidade não foi retirada, mas os espíritos bons começaram a se afastar dele, e os espíritos menos esclarecidos, menos felizes, começaram a se aproximar dele e começaram também a redigir essas consultas pagas. Ele começou a ficar muito famoso, o ego e o orgulho subiu à sua cabeça, foi contratado até por uma equipe policial para desvendar mistérios e assassinatos, tudo que aconteceu naquela cidade. E, bom, aconteceu o que aconteceu. Ele acabou morrendo. Óbvio, um processo natural de todos. E então, quando ele se viu na espiritualidade, ele achava que ia ser muito bem recebido, né? Porém, ele se encontrou num local de padrão vibratório bastante inferior ao que era esperado. Na verdade, ele se viu circulado por muitos e muitos e muitos espíritos, alguns que inclusive já foram seus clientes na sua vida terrena, querendo obsediá-lo. Ele mesmo relata que passou cerca de 10 a 11 anos preso por essas obsessões, por esses espíritos obsessores. Inclusive, quando ele é resgatado, na situação também bem delicada, tem uma frase que ele diz que acho que choca bastante, né, quem lê,
Aqui, abre aspas. Eu realmente não cometi nenhum assassinato, nem tentei atentar controlar alheio. Mas, entretanto, fiz viciados da crença religiosa, fiz viciados do obscurantismo, delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados de pensamento. Então, olha só o choque. Ele mesmo reconhece que a intenção dele não era realmente ruim. Ele estava tentando fazer algo bom, só que era pago. E essa não é a doutrina, a proposta da doutrina espírita. É fazer aquilo que é bom pelo seu próprio amor com o outro. Então, isso é um caso perfeito. Quem puder dar uma olhada novamente. É Os Mensageiros, Desastre de Celino, capítulo 8. Então, isso. Maravilhoso. Ricardo, tem algo a acrescentar? Quer falar alguma coisa? É interessante o que o Caio falou, principalmente que sobre o caso que espíritos menos esclarecidos, dos quais não superamos algumas coisas, não temos relações tão boas como era para ser, têm a possibilidade de reencarnar em nossa família justamente para reatar esses laços. Isso me remete a um dos questionamentos que já foi feito nos estudos anteriores, que era se era possível uma família reencarnar junta por várias décadas, vários anos. E isso podemos dar como exemplo o livro 50 anos depois, um romance psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Emmanuel, no caso, o caso de Célia, do qual já falamos nos estudos anteriores. Infelizmente, não temos tempo para comentar sobre o assunto, sobre o livro, mas eu deixo como uma referência, deixo como oportunidade de vocês que estão assistindo, procurarem como é a história. Eu garanto que realmente é emocionante. Muito bem. Ana Lu, tem algo a acrescentar? Não, foi muito bem esclarecedor as colocações do Guilherme. Maravilhoso, né? Então, como nós somos seres imortais, viajores do tempo, trazemos nossas aquisições, mas também somamos as construções de hoje e retornamos com elas, né? Então, lógico que o processo obsessivo, se não resolvido, ele continuará, né? E além desses livros que vocês colocou, tem um exemplo que eu acho que todos nós conhecemos. É no livro Nosso Lar, né? É a própria mãe de André, ela relata, né, que vai retornar para a Terra reencarnando e que vai receber, né, novamente o seu pai, até que André diz, mas homem, você vai cuidar daquele negócio de novo, ele está tão bem, deixa ele estar lá, né, mais ou menos assim. Né, se fosse a gente aqui no Nordeste, já falava assim. E ela diz que vai reencarnar e vai receber como filha as duas amantes que ele tinha enquanto no corpo, porque eles estavam envolvidos ainda no processo obsessivo no plano espiritual. Em situação difícil, os três ainda estavam lá, né? Então, ainda tenho... Veja como é vasta as histórias vivenciais que todas essa... a linha André Luiz, a coleção André Luiz, a vida no espiritual, é a vivência do que a doutrina espírita nos ensina, nos esclarece que acontece. E André Luiz veio mostrar que acontece, né? Dentro dessas obras psicografadas de Francisco. Então, mais uma vez, chega a nós a recomendação do Cristo. A recomendação do Cristo. Reconciliar-se enquanto estamos a caminho. Tentar construir o máximo de amor em nossos corações enquanto temos tempo. Procurar compreender que nesses processos, idas e vindas, retorno à pátria, volta ao corpo físico, nós trazemos conosco muitas bagagens e muitas relações, e que essas relações, muitas vezes, elas estão invisíveis, e outras estão no corpo, e que a gente deve atentar para tratar com zelo cada situação que nos acontece. Porque somente Deus sabe
das necessidades reais de cada um de nós. Ele nos dá os condicionamentos, todas as condições possíveis para vencermos, porque jamais ele nos daria um fardo maior que nossas forças, mas mostra-nos caminhos para que melhor possamos compreender a cada um de nós e compreender, de uma vez por todas, a construção que já realizamos até aqui, a história da vida de cada um de nós. Então, eu gostaria que pudéssemos dividir a tela, os quatro, para as nossas considerações finais. Lembrando que terça-feira nós vamos dar continuidade a esse tema, né? Nós vamos dar continuidade e agora nós vamos aprofundar mais em algumas questões, em alguns casos, e trazer como funciona o processo da instalação em si, detalhado, e o tratamento em que nós, espírita, a Casa Espírita oferece em todas as situações possíveis. Então, gostaria de agradecer imensamente, primeiramente, a Deus, a Jesus, a cada um daqueles que nos assistiram. Muito obrigado pela paciência de vocês. Galera, eu quero dizer um negócio só. Lindo o vídeo de divulgação, viu? Parabéns, a ideia foi perfeita, encaixou-se direitinho, tá certo? Lindo o vídeo de divulgação, né? Então, já sabemos que na próxima semana, aqueles que vierem para cá vão fazer o vídeo de divulgação, né? E nós temos que agradecer ao grupo que está nos bastidores nos dando apoio, né? Aqueles que teceram seus comentários, aqueles que nos incentivaram, que faz parte desse grupo, assim como nós. E eu gostaria de, Ana Lu, da vez as mulheres, né? Para não ser aquele negócio, rapaz, só fala primeiro o tom, mulher. Da vez as mulheres, porque você sabe que eu sou defensor das mulheres, né? Eu sou uma quase mulher, você sabe disso, né? Na essência, né? Então, meu amor, eu queria que você fizesse seus agradecimentos finais, suas considerações finais. Agradecer mais uma vez por fazer parte, né, desse grupo maravilhoso. Falar mais uma vez que estou muito grata por estar junto a vocês. Agradecer a todas as pessoas que nos assistiram essa noite, que doaram o seu tempo para estar aqui junto com a gente. Agradecer ao canal Solidão Espírita e a TV7. E espero todos vocês novamente no próximo programa. Maravilhoso. Ricardo? Bom, faço das palavras de vocês as minhas. Infelizmente o tempo não foi não favoreceu tanto a gente, mas para continuar, para comentar sobre esse tema tão complexo. Mas eu tenho certeza que o nosso grupo está preparado para a próxima semana trazer um programa muito mais construído, muito mais esclarecedor. E gostaria de agradecer também aos familiares, a quem está nos assistindo, a TV7 por doar esse tempo, a TV7 ao Seridó Espírito por doar esse tempo, essa oportunidade, e também ao grupo que a cada dia está evoluindo mais. E parabéns para papai, né? Parabéns para o papai, né? Isso é bom, né? Ô, Caio, e você, cara? Bom, basicamente também o que os demais falaram. Agradecer novamente a todo o apoio que nós estamos tendo, não só do grupo, mas com certeza da equipe espiritual. Como já foi dito nas áreas anteriores, a gente não sabe muitas vezes a proporção dos projetos e das situações da vida que tem para nós e para com os outros. E, especificadamente, agradecer a Oliveira por ser nosso mentor, pessoa que está orientando, que teve coragem para fazer esse tipo de programa, que sempre nos defendeu, sempre disse que a gente tinha potencial para fazer esse tipo de programa, de estudar, de levar a doutrina espírita, e principalmente ter muita paciência com a gente, porque como ele é jovem, ele também sabe que mais jovens ainda, podem ser às vezes complicados, né? E é isso. Agradecer também a Deus, aos nossos familiares e os amigos que estiveram presentes aqui na nossa live. É isso. Maravilhoso, Caio. Eu quero agradecer em especial a Deus, porque me deu a oportunidade de reencontrar vocês e dentro desse processo obsessivo nosso,
já trazendo de outra existência, vamos nos resolver agora e continuar trabalhando juntos, né? Por um longo tempo. Só o trabalho vai nos ajudar a nos desvencilhar das nossas questões íntimas, né? Então, agradecer à TV7 e ao canal Seridó Espírita, esses nossos parceiros maravilhosos. Agradecer a cada um de vocês, telespectadores, que dedicam um pouco do seu tempo a nós. Queria mandar um abraço aqui para Alexandre, nosso querido amigo, e todos aqueles que trabalham, que nos assistem, que nos seguem, nossos amigos de Pernambuco que estão conosco. A você, Clara, nossa palestrante do dia 30, que fez presente no estudo de hoje. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Jesus nos ilumine e abençoe esses coraçõezinhos que nos acompanham. Tudo de bom. Espiritismo de jovem para jovem, ó.